Hoje o nosso tema é endometriose e para você começar entendendo esse assunto um pouquinho, convido você a acompanhar o material que a gente produziu com algumas informações. A endometriose atinge cerca de 10% da população feminina brasileira, sendo mais frequente entre mulheres de 25 a 35 anos de idade, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Cólicas menstruais de forte intensidade, dor e sangramentos intestinais e urinários durante a menstruação e dores durante as relações sexuais podem ser sinalizadores da doença. A Associação Brasileira de Endometriose afirma que mais de 30% dos casos de endometriose levam à infertilidade. A doença possui tratamento e é possível ter uma qualidade de vida diante do diagnóstico. Outras informações sobre a doença e formas de tratamento é o que veremos no Viver é Melhor de hoje. Então vamos bater um papo sobre esse assunto. A gente recebe via internet para conversar com a gente a doutora Lídia Miung, ginecologista, fala conosco aqui de São Paulo. Ela também é mestre em endometriose profunda pela Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo, especialista em cirurgia ginecológica minimamente invasiva e laparoscopia pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, também especialista em medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein. Doutora Lídia, primeiramente, muito obrigada pela disposição, pela presença aqui ao nosso programa. Seja bem-vinda. Letícia, muito obrigada a toda a TV Boa Vontade, programa Viver é Melhor. É um prazer estar aqui, já nós tivemos a oportunidade de estar aqui juntos durante a pandemia para falar da endometriose, então para mim é um prazer falar de um tema tão prevalente e importante para a saúde da mulher. Perfeito, seja então sempre bem-vinda aqui à nossa casa, doutora. E esse é um assunto importante, né, de se popularizar, de se entender. Então acho que é bom a gente começar pelo começo, explicando para a nossa audiência o que é a endometriose, para a gente entender essa palavra que é um tanto incomum no nosso vocabulário, né? Sim, com certeza, Letícia. Como o vídeo muito bem produzido, né, por vocês já falou, a endometriose é uma condição ginecológica que atinge mais ou menos 1 a cada 10 mulheres durante toda a idade fértil da mulher. Uhum. A causa disso se deve principalmente porque hoje a mulher menstrua muito mais vezes do que mulheres, às vezes, 3, 4 gerações anteriores à nossa, em que a mulher tinha mais filhos, amamentava, ela menstruava mais tarde, então ela tinha muito menos menstruações. Hoje a mulher menstrua muito mais e parte dessa menstruação, ela reflui para dentro do abdômen e o que acontece com as pacientes que desenvolvem essa endometriose é que o sistema imunológico tem dificuldade de limpar esse tecido de menstruação que cai para dentro por motivos genéticos e também por estilo de vida, que é o que você muito bem falou, Letícia, da saúde espiritual, da questão de se olhar a saúde de um ponto de vista mais integral. E hoje a gente sabe que essa visão integral ela é fundamental, tanto por uma cura completa da mulher com endometriose, não apenas cirurgias e medicamentos, claro, como também na prevenção das doenças. Perfeito, doutora. E essa é uma questão que gera uma certa dificuldade ainda de entendimento, não só porque os sintomas nem sempre são o primeiro alerta, né, mas também até pela dificuldade que a gente ainda tem, apesar de, né, toda a população, ou quase toda, né, a população que tem útero menstruar, esse ainda é um tema visto como um tema difícil de se conversar. Então isso gera uma dificuldade nesse processo de diagnóstico, né, doutora? Sim, com certeza, Letícia. A dificuldade no diagnóstico, ela se deve principalmente por 2 fatores. Primeiro, que muitas mulheres, desde muito jovem, começam a utilizar métodos hormonais como métodos contraceptivos, e a gente sabe que os hormônios e os métodos hormonais, eles mascaram os sintomas da endometriose. Esse é um dos motivos. Tá. O segundo motivo é que a endometriose, ela é ainda uma afecção ginecológica
de descoberta recente, apesar da gente saber que tem relatos desde a época de Cristo de pessoas que tinham provavelmente uma endometriose. Sim. Então, na verdade, os exames para esse tipo de diagnóstico, eles foram começar a ser desenvolvidos mais da década de 90 para cá. Então, são poucos os profissionais que foram treinados e capacitados para fazer o diagnóstico, e muitas vezes as pessoas fazem exames de rotina. Nem o ginecologista e nem o médico ultrassonografista, ele é treinado para poder enxergar a existência da endometriose. Nossa, isso é algo que, inclusive, torna mais tardio o processo de diagnóstico e muito mais sofrido esse processo, porque aí a gente fala até com a experiência, né, doutora, da vida de ser uma mulher, o processo, o período menstrual para algumas mulheres é bastante impactante, né? É bastante debilitante em vários aspectos. Agravados por esses sintomas, pode fazer com que essa mulher enfrente vários problemas ao longo de muito tempo da sua vida. A gente mencionava agora a saúde integral, isso impacta, né, no humor, na disposição, na produtividade, enfim, numa série de fatores do dia a dia dela, né? Com certeza, Letícia. Na verdade, a gente tem a tendência de normalizar o sofrimento durante o período menstrual. Mas, na verdade, não é normal você ter um sofrimento no período menstrual, nem dor, nem uma menstruação excessiva. Então, um grande alerta para as pessoas que estão acompanhando o programa é que preste atenção como é o seu padrão menstrual quando você não utiliza nenhum medicamento hormonal. Aquele padrão natural, sem a interferência dos medicamentos hormonais, é aquele padrão que realmente é o verdadeiro. E se por um acaso você começou a tomar medicamentos hormonais para controlar essa dor ou o desconforto ou fluxo, preste atenção, procure um profissional que seja especialista e que possa te diagnosticar, porque às vezes você é portadora da doença e não está sabendo diagnosticar e pode atrasar o diagnóstico. E muitas vezes, ao parar o método contraceptivo para finalmente engravidar, às vezes pode ser tarde demais. Às vezes a idade com que a mulher tenta a gestação, com a idade de reverter o processo que já causou infertilidade, né? Entendi. Eu ia perguntar sobre essa questão, porque a senhora mencionou os remédios hormonais. E muitas vezes a senhora também falava sobre o fato de, pelo processo recente, haver profissionais que ainda não estão preparados para o entendimento da doença. Há muitos casos em que o uso do contraceptivo é indicado não só por uma questão de evitar a concepção, mas até para regular ciclo menstrual, reduzir sintomas de cólica. E aí eu queria entender o que essa mulher, essa pessoa com útero, doutora, pode fazer, né? Porque ela foi lá buscar justamente por essa questão e muitas vezes o remédio vai poder piorar em alguns casos o processo, né? Na verdade, o remédio, graças a Deus, ele não tem a capacidade de piorar o desfecho da doença, né? O quadro da doença. O que ela pode piorar é o atraso do diagnóstico, por justamente a você melhorar dos sintomas que não são normais. Então, se a paciente está tomando os métodos hormonais, muitas vezes eles são indicados como tratamento para essas condições, para a mulher não ficar com anemia, né? Não ter uma qualidade de vida para poder exercer, né, seu trabalho, suas atividades. Mas é muito importante que se use o medicamento tendo feito um exame específico com o médico que saiba diagnosticar e orientar nesse sentido, para que possa acompanhar a progressão da doença, se houver, porque muitas vezes o sintoma fica mascarado pelo medicamento. Sim. Um outro ponto que a senhora mencionava é esse aspecto sobre a normalização da dor, né? Quase como se fosse inevitável passar por um ciclo menstrual sem dor. Se é menstruação, vai ter dor, vai ter incômodo, vai ter desconforto. A gente consegue estabelecer um nível de dor, doutora, de cólica, para até ajudar as pessoas, a partir disso realmente é um alerta, talvez valha a busca por um profissional de saúde, ou qualquer dor já deveria ser um alerta? Na verdade, a cólica é muito comum e pode ser normal, né? O que não é normal? Aquela cólica que você precisa observar a progressão disso. De vez em quando ter cólicas, toma um medicamento, fica bem, ok.
Mas, se você está tendo que tomar cada vez mais medicamentos por mês, e aquele medicamento já não está sendo suficiente para deixar você bem e está atrapalhando suas atividades, você já começa a evitar, fica com receio de fazer alguma atividade por conta da cólica, ela tem que ser investigada. Certo. Porque, Letícia, olha que interessante, 80% das adolescentes que faltam na escola de cólica, elas são diagnosticadas com endometriose depois de um tempo. Nossa. E a gente sabe que há uma porcentagem considerável, né, de meninas. A gente tem, óbvio, outros fatores também, como a própria questão da pobreza menstrual, que é um outro tema importante de ser dialogado, né, que impede meninas, em especial vulneráveis, né, de acessarem a educação, porque não tem o básico, né, que é ali condição de se manter higienizada durante esse período. Mas a própria dor, o próprio incômodo, inclusive há países, né, doutora, já discutindo, por exemplo, licenças, né, por conta da cólica. Então é importante descobrir esse motivo. Agora, existem tipos, doutora, de endometriose? Ou é sempre o mesmo? Sim, existem diversos tipos e graus, né, Letícia? Basicamente, a gente separa em 4 graus. Do ponto de vista de comprometimento de órgãos, né, do abdômen. Então, a endometriose, geralmente, como ela é um tecido que se instala e cresce inflamando fora do útero, ela pode atingir ligamentos, às vezes órgãos como bexiga, ovários, intestino, né? Em casos mais graves e mais raros, até mesmo o diafragma, que é o músculo da respiração, lesões até no pulmão, mas aí já é menos frequente. Mas, basicamente, a gente pode separar em endometriose leve, que é aquela que normalmente não se aprofunda nos órgãos, e a profunda, que pode atingir vários órgãos ou algum outro órgão, né? Então, esse mapeamento ele é muito importante, até porque, dependendo do grau da doença, Letícia, vamos supor, a pessoa toma pílula, não está sentindo que a dor está piorando, e quando vai perceber, a doença já atingiu vários órgãos, né? Sim. Trazendo, às vezes, até risco para paciente de obstrução, às vezes, de intestino. Graças a Deus, não são todos os casos, são a minoria, mas 40% das endometrioses profundas, elas têm comprometimento de intestino, né? Não é uma porcentagem tão significante, né, doutora? São bastante casos e a gente precisa olhar isso. Nesse caso, a gente falou no VT inicial um pouquinho sobre os sintomas, mas eu queria esmiuçar um pouquinho mais isso, doutora. A gente falou, por exemplo, das cólicas, né? Em especial aquelas que são mais incapacitantes. Quais outros sintomas que a gente também precisa estar atento? Geralmente, Letícia, cólica no período menstrual. Às vezes a mulher ela começa a ter cólicas fora do período menstrual, depois de algum tempo que ela vem tendo cólicas, a pessoa fala, nossa, estranho, eu tô tendo dor até fora do período menstrual também. Dores para evacuar e urinar no período menstrual. A própria infertilidade, né, que depois de um ano de tentativas a gente pode considerar um casal importante ser encaminhado para avaliação, né, com infertilidade. E a dor na relação, na intimidade, na profundidade, é uma característica bem comum nos pacientes com endometriose profunda, né? Certo. Já que a gente falou sobre os desafios do diagnóstico, eu queria entender, então, como que se faz esse diagnóstico? Qualquer exame ginecológico faz perceber? Precisa de exames específicos? Como que é esse processo, doutora? Então, Letícia, o mais importante é o médico que atende a mulher suspeitar desse diagnóstico. Então, na verdade, em toda consulta ginecológica, mesmo aquelas que a mulher não reclama de dor, precisa ser perguntado, quando você está com a sua menstruação natural, sem nenhuma interferência de hormônios, como é a sua cólica? Você sente muita cólica? Sentia muita cólica quando era mais nova? Isso é muito importante. Segunda questão é o médico, ele ser treinado para fazer um exame ginecológico, físico, que possa, às vezes, suspeitar a presença de aderências na região de trás do útero, que é o local mais comum onde se instalam as endometrioses profundas. Feito isso, os exames que podem complementar essa suspeita seria, na verdade, a ultrassonografia, em que a paciente toma um laxante na véspera, que a gente fala de preparo intestinal, ou ressonância da mesma forma. Porém, o que depende do diagnóstico não é tanto o exame,
mas sim o profissional que vai fazer o seu exame, ele ser treinado para diagnosticar endometriose. Entendi. E aí, uma vez que esse problema ele é identificado, quais são os próximos passos para essa paciente, dependendo, obviamente, aí do grau, né, em que a doença estará, doutora? O que é possível ser feito? Isso, Letícia. O que é mais importante? Acolher a paciente, porque muitas vezes elas vão na internet e elas ficam muito assustadas com o que tem hoje, né, de informações sobre a endometriose. Infelizmente, muitas vezes trazendo uma qualidade de vida para a mulher e pela dificuldade de acesso aos especialistas, uma dificuldade, inclusive, no tratamento. O importante é perguntar para a mulher se naquele momento ela está querendo ou não engravidar, né? Porque muitas vezes elas estão querendo engravidar, percebem que estão tendo dificuldade. Então, se elas não querem engravidar e a lesão ela não traz risco para a paciente naquele momento de obstrução, de nenhum perigo para a vida dela, pode ser oferecido tratamento medicamentoso, às vezes tratamentos até ditos integrativos, naturais, como revisão da qualidade de alimentação, uma alimentação anti-inflamatória, práticas como acupuntura, melhora a qualidade de sono, redução do estresse. Muitas vezes, Letícia, a paciente ela marca uma cirurgia de tanta dor e quando ela espera a autorização da cirurgia, quando ela começa a fazer esse tratamento, ela desmarca a cirurgia porque fica sem dor, ou quase sem dor. É muito bom, né? Sim. Porque a inflamação diminui muito. E aí, mesmo que a paciente fique bem, ela pode acompanhar e deve acompanhar a progressão dessa lesão, porque a doença, enquanto a mulher não estiver na menopausa, a maioria das vezes ela progride lentamente. Então, pelo menos uma vez por ano tem que ser repetido o exame. Ou para casos em que haja risco, ou uma dor que não é capaz de se controlar, oferecer a cirurgia. Certo. E no caso da cirurgia, doutora, esse eu acho que pode ser um receio também de muitas mulheres, porque é um processo, a cirurgia por si só já é invasiva, né? Qualquer cirurgia mas existe risco, por exemplo, na manutenção do útero? Vai ser preciso a retirada dele, quando a aderência? O que pode se fazer no processo cirúrgico para a gente entender um pouquinho também sobre esse aspecto? Isso, Letícia. É muito importante a gente esclarecer que a endometriose, ela não está no útero, ela está fora do útero. Então, na verdade, a retirada do útero, muitas vezes, antigamente era oferecida essa alternativa, porque não se entendia que a endometriose era uma implante do tecido da menstruação fora do útero. Muitas vezes, Letícia, a mulher ela tem menstruação excessiva ou irregular, não pela endometriose, mas por uma condição do próprio útero chamada adenomiose. Certo. Que aí é uma infiltração do tecido da menstruação na própria parede do útero. Antigamente, os especialistas achavam que a doença era a mesma coisa, mas hoje a gente sabe que a adenomiose e a endometriose, elas são doenças, muitas vezes existem na mesma paciente, 70% das vezes, mas elas são diferentes. Por quê? Se você tira o útero e a paciente tem endometriose, ela não melhora da dor, porque a doença está fora do útero. Ou se você opera a endometriose que está fora do útero, mas o útero está com adenomiose, ela não melhora da dor e nem dos coágulos. Então, é muito importante a gente diferenciar uma doença da outra também. Claro, importantíssimo, até para que a gente consiga estabelecer o processo de tratamento mais adequado. Essa cirurgia, ela, quando precisa ser feita, por exemplo, com relação à aderência em outros órgãos, doutora, existe algum tipo de impacto a esses órgãos ou é possível preservá-los e garantir o funcionamento deles? Letícia, isso é uma questão muito delicada e importante, porque só para vocês terem uma ideia assim, de como é a formação técnica de um profissional especializado em cirurgia para endometriose. Normalmente o profissional termina a faculdade, faz especialização na sua formação, seja ginecologia ou cirurgia intestinal. Depois a pessoa tem que querer se especializar em cirurgia minimamente invasiva e depois em endometriose. Então, normalmente a formação do cirurgião para essa finalidade,
é uma formação desde o início da graduação até o término, às vezes até de 10 a 15 anos. Nossa, é bastante. Então, como é um treinamento muito específico, Letícia, que você não aprende normalmente na faculdade, nem na sua formação como especialista na tua área, por que é tão importante? Porque realmente exige um intenso treinamento técnico, manual, conhecimento de anatomia profunda, para que se haja menos risco nesse tipo de cirurgia. Os estudos mostram que quando a paciente faz uma cirurgia de endometriose profunda com comprometimento de órgãos importantes, como rins, intestino, ureter, se você faz com especialista, o risco é muito menor, chegando de 1 a 5%, né, de chance de complicação, que na verdade é uma chance de complicação de qualquer procedimento invasivo, né? Agora, se o paciente ele faz com uma equipe que não tem esse treinamento, às vezes o risco chega a mais de 50%, podendo comprometer, então, o risco à integridade da paciente. Então, esse também é um grande desafio, Letícia. Além da dificuldade dos exames, a dificuldade de se acessar grupos especializados. Sim, até no mundo todo. Claro, né? É um tempo bastante significativo para você conseguir ter especialistas de fato. Mas é importante buscar, viu, gente, esses especialistas, buscar compreender aí qual que é a melhor abordagem para que a gente possa viver sem dor, né, sem desconforto, com saúde, que é muito importante. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui. A Rafaela Teixeira, ela é de Salvador, Bahia, fez a pergunta dela. A gente ainda tem mais alguns minutinhos, então você pode fazer a sua também. Nosso WhatsApp é o código de acesso 11 99801 1242. Ela pergunta se menstruações ocorrerem 2 vezes ao mês tem alguma relação, alguma ligação com a endometriose. Oi, Rafaela, obrigada pela sua pergunta. Aproveitando, né, Letícia, que a gente falou do tópico da adenomiose, na verdade, a endometriose ela não causa alteração de ciclo e nem de fluxo menstrual. O que pode ser atribuído a isso é mais a adenomiose, ou até mais comumente, quando a mulher é mais jovem, às vezes inflamações no colo do útero, alterações hormonais, síndrome de ovários policísticos, né? É muito mais comum que seja isso, ou até mesmo a não adaptação do organismo a alguns medicamentos hormonais. Bom, importante então é verificar com o seu médico qual é a situação, fazer aí a exclusão de outras situações, mas também se há dúvidas é bom trazer para o seu médico, né? Eu estava vendo uma entrevista, queria entender mais sobre essa questão, ele vai poder ajudá-la. Doutora, a gente mencionava o aspecto emocional dessa paciente para, inclusive, a melhoria do quadro da endometriose. E aí eu queria saber os benefícios da medicina integrativa e quais podem ser, né, as frentes trazidas para um processo de tratamento que seja benéfico para essa paciente, doutora. Letícia, essa pergunta é muito importante, porque a medicina integrativa hoje, ela tudo aquilo que a medicina integrativa propõe, ela tem uma comprovação científica por trás. E isso dá bastante credibilidade e segurança para a gente poder direcionar o tratamento do paciente. Então, a medicina integrativa, na verdade, ela olha a pessoa sob 2 aspectos. Primeiro, tratar o indivíduo como um todo, oferecer tratamentos além dos tradicionais, que seriam medicamentos, cirurgias, também o tratamento para outros aspectos de saúde. Saúde alimentar, saúde de sono, saúde espiritual, mental, emocional, né? E a questão também da prevenção da doença, do paciente entender por que ele adoeceu. E isso é muito interessante, Letícia, porque no começo do programa você falou maravilhosamente sobre a questão da saúde espiritual. Sim. E aqui, o que é muito importante? A medicina integrativa já comprova que indivíduos que tenham uma saúde espiritual, não necessariamente religiosa, claro, né? Porque tem muitas pessoas que são extremamente espiritualizadas e não têm necessariamente uma religião específica. O que seria, na verdade, uma saúde espiritual? Seria você ter um conhecimento de um significado da sua própria existência, tanto para si mesmo, quanto para a sociedade, no relacionamento com as pessoas. E o que a gente percebe, Letícia, de um componente muito em comum a todas as mulheres no mundo com a endometriose, Letícia, elas
maioria delas não tem saúde espiritual. No seguinte sentido, elas têm a tendência de esgotar os próprios limites para além da doença física, porque elas se sentem muitas vezes muito culpadas ou responsáveis por tudo que acontece ao redor. Então, são geralmente mulheres muito competentes no que fazem, mas elas amam muito a todos ao redor e a tudo que elas fazem, mas ela não ama a si mesma. Sim. Então, na verdade, aquela máxima, né, que a gente fala, né, amar aos outros como a si mesmo, começa por si mesmo. Então, não existe hoje, Letícia, saúde se a pessoa não se ama. Sim. Então, o desenvolvimento dessa saúde espiritual, que tem a ver com a saúde psíquica, a saúde mental, no sentido de cada um compreender o seu próprio limite, baixa o estado de alerta do sistema de cortisol, adrenalina, do sistema de suprarrenal, adrenal, e faz com que a pessoa tenha menos colapsos do sistema imunológico devido a essa alta atividade mental que ela fica se exigindo. Perfeito, doutora. Isso é fundamental. E esse ponto traz um entendimento até mais amplo sobre o próprio enfrentar da doença, que torna uma doença de um indivíduo se tornando uma doença do coletivo também, né? Porque muito dessa percepção que, em especial mulheres, né, tem, é fruto também de uma sociedade que a sobrecarrega, né? Que às vezes e muitas vezes não dá opção para essa mulher a não ser cuidar de tudo e se importar com tudo menos consigo mesma. Então é um assunto para os maridos, para os pais, para os filhos, para os irmãos, enfim, para essas pessoas que são e que podem e devem ser rede de apoio dessa mulher, para que ela consiga também encontrar essa capacidade de se amar, porque é importante que ela mantenha a sua saúde, né? Letícia, isso é muito importante. Acredito que a sociedade, ela adoece e ela conquista felicidade em grupo, né? Sim. Então, na verdade, nós temos valores culturais e comportamentais naturais do progresso da sociedade. Então, o fato das mulheres hoje, elas terem direitos igualitários civis na sociedade, de ter uma carreira, trabalhar, né, de ter a própria identidade, além da questão da família e dos filhos, foi muito positiva, né, sem dúvidas. Só que a mulher ainda biologicamente, né, biologicamente é ela quem engravida, amamenta, acorda de madrugada para cuidar do nenê. E, na verdade, ela não deixou de fazer as coisas que ela fazia, Sim. né? Então, a maioria das mulheres, elas têm tripla jornada. E eu acredito que olhar para isso com amor por todos é muito importante, Sim. né? Porque, na verdade, quando você tem uma pessoa na sociedade, mulher ou que não seja mulher, que ela esteja saudável, isso favorece todo o grupo social em que ela está convivendo. Então, isso é uma questão importantíssima, Letícia, da gente conversar. Existem muitos estudiosos em psicologia feminina que têm abordado esse aspecto, que muitas vezes a mulher, ela cresceu e ela se desenvolveu na sociedade apenas com essas opções, né? E muitas vezes o cenário atual é consequência disso, né? Então, porque isso é muito importante a gente falar. Por quê? Porque muitas mulheres se sentem culpadas por não darem conta de tudo, Completamente. Né? Ou porque tem que escolher, né, doutora? Sendo que para outras pessoas nem sempre essa é a questão, né? Às vezes é a impressão que a gente passa para as nossas filhas, né, enfim, por diante, é que elas não podem conquistar tudo, né? Elas têm que escolher se serão boas mães, não serão boas profissionais, se serão boas profissionais, não serão boas mães, e assim por diante, sendo que quando há uma comunidade que a acolhe, que divide esse peso, né, da responsabilidade, do cuidado, do amparo com ela pode ser ambas, né? Boa mãe, boa profissional, boa pessoa, né? Se amar, ter tempo para si mesma. A questão não é escolher uma ou outra, mas compreender que essa sobrecarga tem um alto custo, né, doutora? Um alto custo emocional, social e também para a saúde dessa mulher, né? Letícia, eu vou dizer para você, na minha prática como ginecologista, a maioria das mulheres adoece física, mentalmente, espiritualmente, depois desses desafios da maternidade. Então,
e às vezes até desestabiliza o equilíbrio do relacionamento conjugal, né? Porque às vezes ela não encontra saída mesmo, né? E muitas se sentem culpadas de pedir ajuda, né? Sim. Então, tem medo de serem demitidas pelas empresas onde elas são empregadas. Tem mulheres que não querem engravidar porque não querem perder a oportunidade de ter um plano de carreira. E aí acontece, né? Não sei se vocês sabem, Letícia, a mulher a partir dos 30, 32 anos já começa a ter infertilidade por idade. Nossa, então... Isso é muito importante da gente falar, gente. Então já é uma gravidez tardia acontecendo após essa idade, né, doutora? E aí, do ponto de vista de chances de gravidez, diminui muito. Perfeito. E aí, para a gente finalizar, doutora, a gente falou sobre o acompanhamento médico, que é importante, a formação dessa rede de apoio e da própria religiosidade, espiritualidade como suporte, mas acho que é importante a gente mencionar também um assunto que às vezes ainda é tabu, que é o trabalho e acompanhamento psicológico, né? Por que é importante as terapias, né? O acompanhamento para um olhar que é necessário com relação à saúde mental, para que essa mulher também consiga até materializar, de certa forma, né, os seus desafios, as suas questões, e a partir disso resolver tudo isso, né? Letícia, isso é muito importante, esse ponto que você comentou, porque assim, pessoal, todo ser humano, ele precisa de processar os aspectos da vida, sejam elas positivas ou negativas. O que significa processar? Seria um processo de digestão mental. Muitas vezes, quando nós somos expostos, quando muito novos, na infância, na adolescência, em qualquer fase da vida, a situações não necessariamente boas, que causam um certo desconforto emocional, se isso não for adequadamente digerido, entre aspas, aquilo fica guardado no inconsciente do jeitinho que aconteceu na época que foi ruim. E aí, o que os psicólogos, os psicanalistas falam? Aquilo que não foi digerido e que você guardou na caixinha do inconsciente, ele não vai morrer. Ele vai voltar, mesmo que você seja já um idoso de 70 anos, ele vai voltar das piores maneiras. Às vezes com melancolias, raivas, sentimentos negativos inexplicados, sensação de autossabotagem, da vida não estar fluindo, de inseguranças, ansiedades, pânicos. Então, na verdade, a ideia de que para você fazer terapia você precisa ter um problema é equivocado, porque na verdade você precisa fazer terapia ou ter uma atividade para autoconhecimento para não ter problemas. Perfeito, doutora. É fundamental, né? É se compreender, né? Entender que todos esses olhares, né? A medicina que avança, né? A psicologia que vai trazer esse entendimento sobre a gente mesmo, assim como a religiosidade que também dá esse entendimento sobre o eu e sobre o outro também, de certa forma, tudo isso traz esse entendimento de que é possível a gente viver melhor, viver bem, né? Com saúde. Isso é essencial. Doutora, adorei o bate-papo. Nosso tempo já se esgotou, mas o convite já fica para a senhora vir em outras oportunidades, porque é super importante a gente tratar desses assuntos e aqui a gente abre esse espaço para falar sempre sobre esses temas. Gratidão, Letícia. E por último, eu gostaria de dizer o seguinte: os estudos médicos já comprovam todo e qualquer sentimento e pensamento, sejam eles positivos ou negativos, influenciam diretamente a saúde das células do corpo. Então, um sentimento negativo, uma emoção negativa, não vai ficar sem atingir o seu corpo. Então, vamos cuidar dos pensamentos e sentimentos. A oração já tem comprovação científica. Ela cura nosso corpo e também previne doenças. Perfeito.